Oi, gente! Hoje eu vim fazer aqui um vídeo que, na verdade, eu já gravei. Foi, inclusive, meu segundo vídeo aqui do canal. Mas como foi há muito tempo atrás, tem muitas coisas que eu deixei de falar, porque na época não tinham dúvidas, né, quanto tem agora. E também o vídeo ficou meio enrolado, porque eu não sabia muito bem o que falar. E agora que eu, assim, reli todos os comentários do vídeo, eu sei bem o que dizer pra vocês, né, o que contar, como foi minha experiência. E tem algumas outras coisas a acrescentar, coisas que eu fui pensando ao decorrer desse tempo todo que eu fiz o vídeo, acho que já faz 2 anos. A maioria que me acompanha há muito tempo aqui no canal sabe que eu tenho plástica, que eu fiz plástica no nariz e no queixo. Muita gente também não sabe e tem gente que me pergunta, ah, mas por que você fala? Você não tem vergonha de falar? Não, gente, eu não tenho vergonha de falar que eu fiz. É meu corpo, sabe? Eu que decidi fazer, então não tem pra que ter vergonha de contar que eu fiz. Eu fiz a minha plástica, os dois juntos, nariz e queixo, quando eu tinha 14 anos. Eu fiz exatamente uma semana depois que eu fiz 14 anos, então eu comecei a ver tudo da plástica quando eu tinha 13 anos. Eu não tenho foto direito do meu nariz de lado, eu só tenho uma bem ruinzinha, mas eu vou deixar aqui pra vocês verem como é que era antes. E como vocês podem ver, era um nariz assim, não é que era gigante, mas tinha uma curva e ele era um pouco mais largo do que é hoje. Eu não sei nem como o médico fez pra virar isso, porque realmente aqui até diminuiu, só que ele não tem nenhum corte por fora nem nada. E eu tinha muita vergonha do meu nariz, muitas pessoas me zoavam por causa do nariz, sabe? Faziam muito comentários maldosos comigo. Quando eu era mais nova, minha autoestima era super boa, eu me achava bem bonita, eu achava que eu era linda, isso era ótimo, só que aí quando começaram com essas brincadeiras sobre meu nariz, eu comecei a me sentir muito mal, e era uma coisa que me chateava muito. Eu não me sentia bem comigo mesma. Eu sei que é horrível isso, tipo, outras pessoas fizeram eu entrar em conflito com o meu próprio corpo. Eu liguei tanto pra opinião dos outros que, sabe, entrou na minha cabeça e eu parei de gostar de mim mesma. Hoje em dia, talvez eu não teria me afetado tanto quando me afetou na época, porque agora eu realmente aprendi a, sabe, abstrair um pouco do que as pessoas falam. Claro que eu ainda fico chateada com alguns comentários, mas sou quem eu sou, eu gosto de como eu sou. Eu só vou mudar se for algo que prejudique minha saúde, sabe? Ou se eu tiver muito afim, se eu achar que eu vou ficar mais bonita, se eu tiver com vontade, sabe? Fazer a minha vontade. Mas na época eu tinha 13 anos, começaram a me zoar, acho que eu tinha já uns 10 anos, sabe? Foram 3 anos de muita zoação comigo. As pessoas não gostavam de mim porque eu era feia, não gostavam de andar comigo porque achavam meu nariz grande. Era bem chato isso pra mim, imagina uma criança ter que ouvir isso de várias outras pessoas. Inclusive uma vez um professor me zoou na frente da sala inteira e eu acho que foi a gota d'água pra mim, que o menino jogou uma borracha pra mim no meio de uma prova que eu pedi emprestada e bateu na minha testa. E o professor falou assim, nossa, não sei como não bateu no nariz, né? É tão grande. E eu falei, oi? E ele falou, pra Raquel tirar foto de perfil tem que usar 2 chapas. Tipo, chapa de raio-x, sabe? Pra mim isso foi muito triste, sabe? Cortou meu coração, imagina. Um adulto, um professor que devia dar exemplo pra mim, veio criticar o meu corpo, a minha aparência, sabe? Não faz sentido, foi horrível. Então eu comecei a falar disso com a minha mãe, que até então eu nunca falava. Ela achava que a minha autoestima era ótima, mas já não era mais. Então eu comecei a conversar com ela e ela concordou em me levar no médico que operou o nariz dela. Mas ela me levou mesmo, sabe? Pra ver se com aquela idade eu poderia fazer alguma coisa. Pelo menos pra eu me sentir mais segura, sabe? Tipo, saber, com 18 anos eu já vou poder fazer a plástica. Cheguei no médico, falei, né, que eu gostaria de diminuir meu nariz. E eu nunca vou esquecer que, assim, a minha mãe também operou o nariz quando ela era mais nova, porque eu quebrei o nariz dela, na verdade. Sem querer, tá, gente? Quando eu era bebezinha. E ela operou o nariz. E antes o nariz dela era um pouquinho mais curvado também, mas não era tão parecido com o meu. E eu lembro que minha mãe falou assim pro médico, o nariz da Raquel é parecido com o meu. E o médico falou, não, não, o dela é muito pior. E eu fiquei, tipo... Lembro que eu fiquei com lágrima no olho naquela hora, porque eu falei, nossa, se até o médico, sabe, fala que meu nariz é feio, ferrou. Mas aí o médico pediu alguns exames, ele viu, tirou fotos e pediu pra eu marcar outra consulta. Na segunda consulta, ele desenhou, gente, por cima das minhas fotos como ficariam no meu nariz se ele fizesse, e também ele sugeriu uma prótese no queixo, e ele me falou que ele sim me operaria, se eu quisesse, se meus pais deixassem, claro, com aquela idade. Muitos médicos são contra a operação antes dos 18 anos, porque dizem que os ossos ainda crescem do nariz e tal. Mas como meu médico se sentiu seguro pra me operar, ele falou que eu poderia sim operar, mas que sim poderia crescer meu nariz de novo, eu pensei, ok, eu quero muito, muito, muito. E aí a minha mãe concordou comigo porque ela viu como que eu tava, sabe? Ela também operou o nariz, ela viu como mudou a autoestima dela. E apesar dela ter sido muito julgada, sabe? Deixar a filha de 13 anos mudar algo físico nela tão grande, sabe? Tipo, algo no meio da minha cara. Ela foi meio julgada, claro,
por ela permitir isso, mas acho que só quem tava comigo, quem realmente tava no meu lado, sabia como era um desejo meu absurdo. Convencer meu pai foi um pouco mais difícil, ele não queria, meu pai até hoje é super contra modificações corporais, assim, piercing, batons escuros, tipo tudo. Mas ela e minha tia me ajudaram nisso, e meu pai concordou, assinou, sei lá, tinha um termo que eles tinham que assinar. E aí eu fui fazendo mais consultas no médico, assim. Aí ele sugeriu uma prótese no queixo, aliás, porque assim, meu nariz era muito mais pra frente do que meu perfil, assim, do rosto, né? Não era uma linha reta, o nariz ia muito mais pra frente. E aí ele me falou que meu queixo era bem pra dentro e que se eu colocasse uma prótese no queixo, ele fosse mais pra frente, daria a impressão de um nariz menor. Então eu teria que intervir menos ainda no nariz, sabe? Ele falou que era uma cirurgia super simples e que ele, tipo, faria meio que de presente, assim, a prótese do queixo. Falamos, ok, minha mãe concordou também. Então eu fui operar, eu tive que ficar 12 horas, acho que sem comer e sem beber água nenhuma. Foi um dia de manhã, assim, eu lembro que eu fui fazer prova antes e fui direto pro hospital. No hospital, depois que me colocaram no quarto, eu deitei e aí vieram me dar uma pré-anestesia, que é uma anestesia que te deixa mole e com muito sono. Eu lembro que eu tomei, deitei na maca e eu só lembro da minha mãe falando assim, filha, você tá com sono? E eu falei, não, e dormi. E aí eu já não lembro de mais nada. Eu lembro do médico me acordando dentro da sala de cirurgia, os médicos costumam te acordar pra te mostrar como ficou o nariz antes mesmo deles enfaixarem. Só que assim, é uma coisa que parece um sonho, você nem lembra que ele fez isso, sabe, direito. Eu só lembro de acordar assim, uma cama gelada, sei lá, maca gelada, sei lá, e ver umas luzes assim, e ele falando, olha como você tá, só que assim, não lembro de ter me visto, sabe? Quando eu acordei de novo, eu tava numa sala de recuperação, a cirurgia durou acho que por volta de 6 horas, foi meio complicada, era pra ter durado bem menos, mas meu médico falou que eu sangro muito, 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 que ele não conseguia fazer o sangue parar, então foi uma cirurgia complicada pra fazer os cortes direito, sabe, em mim. Mas aí eu acordei da anestesia, né, tava na sala de recuperação, então era uma sala com várias outras pessoas, eu lembro que tinha uma mulher solteira muito pum do meu lado, e como eu era menor de idade, eu poderia ter alguém me acompanhando dentro dessa sala. E minha irmã do meio, como é médica, queria me acompanhar lá. Então eu acordei, a enfermeira viu que me acordou, ela veio e falou assim, ai, você ficou linda, tá ótimo. E aí eu perguntei, cadê minha irmã? E aí ela foi chamar. Aí quando eu acordei de novo, minha irmã tava lá do meu lado. Quando você acorda da anestesia, você tá super grog, assim, fica em outra dimensão. E aí eu lembro que a minha irmã tava do meu lado, eu tava com frio nas pernas, a anestesia dá frio em você. E aí eu lembro que eu ficava assim, vesguinha, tentando ver meu nariz, mas tudo que eu vi era uma coisa branca, né? Porque tava inchado e cheio de curativo. E aí lá eu tava paradinha, e aí foram me levar pro quarto. E assim que eu cheguei no quarto e deitei na minha cama, a primeira coisa que eu falei, eu olhei pra minha mãe e falou, tô morrendo de fome. E o médico falou, isso é um ótimo sinal, ela tá ótima. Ou seja, tipo, eu acordei, tava ótimo, só tava com fome. Gente, eu não senti nada de dor. Nada, sabe o que é nada? Zero dor, zero dor. Me falaram muito que ia doer muito, que ia sentir muita dor por muito tempo. Eu não senti nada. E aí eu pedi pra me ver no espelho, e aí minha mãe me mostrou, só que tava tudo muito inchado, muito roxo, então não deu pra ver muito bem. Aí eu dormi, e no dia seguinte eu acordei, eu já seria liberada no dia seguinte. Na hora que eu levantei da cama, porque queria escovar os dentes. Olha a maluca. Recém-operada, e a única coisa que eu falava é, quero escovar meus dentes. E queriam que eu escovasse sentada na cama. Eu falei, não, eu vou no banheiro, eu vou escovar meus dentes. Quando eu me olhei no espelho, gente, eu desmaiei. Porque eu tava muito roxa, muito inchada. Tipo, aqui assim, ó, descia um triângulo assim, ó. Roxo misturado com azul, misturado com amarelo. E parecia umas bolsas, sabe, de água. Você apertava assim, ele mexia. Aí eu desmaiei, então eu tive que ficar mais uma tarde no hospital porque eu desmaiei. Mas assim, nada de dor, nada, nada, nada. Eu vim pra casa, na minha primeira noite em casa, sem os medicamentos na veia, eu senti um pouco de pressão no meu queixo por conta da prótese que eu coloquei. Nada demais, foi uma pressãozinha mesmo. Eu tomei sei lá, uma aspirina, alguma coisa assim. Passou na hora. No outro dia eu já tava indo no cabeleireiro, que eu resolvi que eu ia cortar o cabelo, aí depois fui no shopping. Então foi muito tranquilo pra mim, eu realmente não senti nada de dor. A única coisa é que eu fiquei muito roxa, aqui debaixo do olho. Ficou bem inchado, tipo umas bolhas, parecia roxo. E aí com o tempo foi descendo, tipo, primeiro tava aqui,
Aí foi descendo até chegar aqui, dissolveu, sabe? Ia descendo. Aí conforme foi descendo, ia ficando amarelado. No final tinha manchinhas amarelas aqui, mas acho que saíram por volta de 1 semana e meia no meu rosto. Eu fiquei um feriado só sem ir pra aula. Quando eu fui, eu ainda tava com curativo no rosto, mas foi super tranquilo. Eu só não podia ficar no sol e, obviamente, não podia participar das aulas de educação física no começo, né? As coisas ruins é que depois da operação, você fica com muitos pontos dentro do nariz. Pelo menos eu, porque os meus cortes foram por dentro, não tive nenhum corte por fora do nariz. E tinha muitos pontos. Eu adoro cutucar coisas estranhas em mim, tipo, se tem casquinha, eu cutuco. Tinham pontos, eu cutucava, puxava, não podia puxar. E aí, meio que, tipo, eu puxava, eu sentia o nariz fazendo assim e doía muito. Aí eu tinha que ir no médico pra ele cortar meus pontos, porque eu não parava de cutucar. Não sangrou meu nariz. Eles deixam no primeiro e no segundo dia, sei lá, uma esponja no seu nariz. Tipo, você tem que ficar respirando pela boca. E quando você tira, você vê um negócio desse tamanho aqui, ó, que enfia no seu nariz. Mas não incomoda. O meu queixo foi, acho que, o mais tranquilo. A única coisa que eu tenho é uma mini cicatriz aqui embaixo. Eu vou ver se vocês conseguem ver. É muito imperceptível a minha cicatriz, é, tipo, muito tranquila. Tem muita gente que pergunta se eu sinto a minha prótese, eu sinto sim, mas só quando eu faço isso, ó. Aí ela entra. Mas de resto não. E meu queixo é um pouco diferente das outras pessoas. Eu não sei dizer como, mas quem aperta meu queixo fica com aflição. E eu tenho muita aflição de quem encosta na minha cicatriz. Só. Hoje em dia, talvez, se eu tivesse a mesma cabeça que eu tenho hoje, naquela época, não sei se eu teria feito a cirurgia. Mas não é nada que eu me arrependo, entendeu? Perguntam muito se eu não tive nenhum medo de ficar ruim o nariz, de ficar muito artificial. E eu falo que não, porque eu confiava muito no médico, já que ele já tinha operado minha mãe. Então eu confiava nele de olhos fechados. Infelizmente não tem como eu indicá-lo, porque ele se aposentou logo depois da minha cirurgia, por estar bem velhinho. Então o que eu digo é que vocês devem procurar algum médico que já operou algum conhecido de vocês e ver o resultado e tentar buscar outros pacientes dele pra ver o resultado, porque realmente tem alguns médicos que deixam todos os narizes com a mesma cara, todos com, sabe, aquele narizinho assim, e em muitas pessoas não fica legal esse tipo de nariz. Procure um médico que saiba, sabe, ver o seu rosto e ver o que fica melhor no seu rosto. Por exemplo, meu nariz não parece que foi operado, ele não é reto, ele não é empinado, mas eu acho que ficou muito bom pro meu rosto. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas que eu não tenha tirado no meu outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ajudar algumas meninas que queiram fazer a plástica e algumas meninas também que querem, mas só porque os outros querem. Quero ajudar vocês também a se aceitarem do jeito que vocês são. Vocês podem contar comigo pra conversar, pra tirar dúvida, pra desabafar, tudo. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.